Mais um Espiritismo sem mistério, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A novidade é que você pode acompanhar através do site da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br. Você também pode através do facebook.com/TV Mundo Maior. No Facebook é muito importante você lembrar de não só colocar curtir, mas colocar seguir e ver primeiro, que assim toda vez que a TV Mundo Maior estiver ao vivo, você acompanha a gente. Você pode também mandar um WhatsApp, às vezes que está ali com o telefone na mão, acha mais fácil, já está com a pergunta na cabeça. 0 operadora 11 99643 3827. E o Instagram, que é a novidade do momento, todos os artistas, todo mundo está acompanhando. Tudo que você postar, espírita, você coloca @TV Mundo Maior, @TV Mundo Maior. E assim a TV Mundo Maior vai chegando em todos os lares, em todas as casas, iluminando esse planeta escola. Boa tarde, querida irmã Eliana. Boa tarde. Aqui mais uma semana. A gente vai adentrar hoje o capítulo 8. E deixe vir a minhas criancinhas. E a pergunta do dia... Né? É o tema. O capítulo é Bem-aventurados os... O tema, né? Os puros. Não, sim, o capítulo 8, né? Bem-aventurados os que têm puro coração. Mas o tema de hoje é deixar vir a minhas criancinhas. Sim. E a pergunta do dia, como manter puro o coração? Ou seja, é possível manter puro o coração, irmã? É possível. É possível? Vamos ver. Nesse planeta de expiação e prova, é vamos possível? Ver as possibilidades, né? Ok. Vamos ver. A gente vai, então, Aninha, fazendo aí uma breve revisão, vamos fazendo só uma sequência, terminamos o capítulo 7, né? Aqui, e vamos lembrar que a gente começou lá na introdução, até abrir aqui para a gente ver, sempre é bom a gente, quando abrir um capítulo, dar uma olhada no que a gente já viu, por exemplo, na introdução, o objetivo da obra, a autoridade da doutrina, todos aqueles temas maravilhosos, né? Aí viemos para o capítulo 1, ele não veio destruir a lei, as revelações, a nova era, ali que nós temos anunciado a nova era, o novo tempo, como que o Espiritismo representa esse novo momento, como que ela é uma ciência de vanguarda, então ela coloca o nosso espírito em um movimento no futuro, muito bonito, aqui já hoje, é muito lindo. Aí fomos para o capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, porque para você ser uma vanguarda e compreender a nova era, você, claro que precisa entender que este mundo não é tudo, que existe um outro mundo e que ele precisa ser construído. Quando Cristo diz, a gente aprendeu estudando, que não é deste mundo, não é um mundo material, ele está dizendo do mundo de valores materiais, egocêntricos, individualistas, com a indiferença moral reinando, como está até hoje, há mais de 2000 anos, né? Que é o Cristo falando, ele já está fazendo esse apontamento, né? Tudo isso vimos no 2. Aí no 3 entendemos que as moradas do Pai são muitas. São Há muitas moradas na casa do Pai. É muito gostoso você entender que você está transitando, que aqui, como se a gente quisesse, numa ponte, fazer a casa em cima da ponte. Além de atrapalhar a passagem de quem vem e quem vai, não é? Você fica totalmente incômodo. Então, a gente, às vezes, faz da Terra e do planeta uma morada fixa quando que aqui vai transitar. Então, aqui facilita o nosso desapego, o nosso avanço. E o primeiro item lá do capítulo 1, que é a nova era, nós conseguimos construir aí uma ponte real, espiritual para isso. Sim, com certeza. Viemos para o 4... Como é que eu vou entender a nova era, as moradas do Pai, que o reino não é só deste mundo? Se não nascer de novo. Se a gente não nascer de novo. Verdade. Né? Então ninguém pode ver o reino de Deus, o capítulo 4, se não nascer de novo. Ressurreição, encarnação, os laços de famílias que não são diminuídos durante as reencarnações, mais fortalecidos. Lembra? Vimos tudo isso, como é importante. É uma punição a encarnação, né? Vimos que não é uma punição. A gente compreendeu a encarnação como dádiva, vida, e por aí fomos. Aí entramos no maior capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Nossa, 33... Todo mundo é aflito, né? Então todo mundo dá uma sofridinha. 33 itens. Olha o tamanho de um, não, e olha os itens sofrimento. aqui. 33 itens. Passamos, eu acho que mesmo, uns 2, 3, 4 meses dentro desse capítulo, onde vimos tudo. A justiça das aflições, as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições. Nossa, o que seria o verdadeiro silício? Se põe fim ou não às provas? Enfim, uma variedade infinita de temas, subtemas que nós fomos encontrando no capítulo. Fomos para o 6, o Cristo Consolador, aí, silêncio, Espírito de Verdade falando. As mensagens maravilhosas e inesquecíveis do Espírito de Verdade. Aí, de repente...
O 7. Sete. Nossa, o 7 a gente ficou um Aí, a tempão, partir do irmã. 7, entramos com a nova, né? Eu cheguei no início. finalzinho do Cristo Consolador, eu ainda peguei um Estávamos com a consolo. Poliana, né? Estávamos com a maravilhosa Poliana. Começou com o Júlio Sena, com o muito nosso querido. Júlio Sena. Ele foi fazer outros percursos, veio a Poliana, que foi fazer outros percursos. Aí chegou você, que entrou aqui no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Como é que a gente entende tudo isso? Ora, para mim entrar lá na nova era, poder fazer aliança da ciência e da religião, poder entender que o reino é deste mundo, poder entender as moradas do Pai, que representa o processo evolutivo, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos de felicidade, né? Tudo isso, se eu não entender o que é pobres de espírito, porque essa ciência revelada, ela não é revelada aos doutos, porque a intelectualidade, ela trava, ela é uma trave. Eu vejo, né, o cisco do olho do outro, não vejo a trave, e cabe né? lembrar, Nós né, irmã Eliana, observamos que isso. todos vocês podem acompanhar esses 7 capítulos já estudados através do YouTube. Ele sobe toda semana para o YouTube e daí vocês têm acesso, né, irmã? É verdade. Você pode clicar youtube.com/TV Mundo Maior e daí você vai ter acesso a todos os capítulos. Então, às vezes está chegando Tudo logo isso no que a gente 8º tá falando, capítulo. tudo isso que a gente está falando. Esse resumão da nossa querida irmã Eliana está disponível no YouTube. Você acompanha esse mais de 1 ano e meio de estudo Assim como do todos os Evangelho programas, segundo o né? Espiritismo. Todos os programas da TV Mundo Maior Sim, estão sempre estão no disponíveis YouTube. no YouTube. É uma escola viva, né? O YouTube, a TV Mundo Maior, é uma escola viva Sim. da alma. Preparando-nos para a nova era, preparando-nos para esses conceitos, todos os seus apresentadores, todo seu conteúdo, a sua carga de representações, tem esse objetivo, vindo a construir um mundo melhor dentro de nós. Né? Não, e disponibilizados gratuitamente, ou seja, você só precisa se inscrever no canal para ter acesso, e é um acesso muito importante, porque quando você compartilha, quando você curte, quando você passa a seguir, receber aquele sininho no YouTube, tudo que acontece na TV Mundo Maior você vai ter acesso em seguida, porque depois do ao vivo ele sobe para o canal e fica disponível. Maravilhoso, é isso mesmo. Então vamos seguindo aqui os 7 bem-aventurados pobres de espíritos. Nós vamos entendendo então que só com a inteligência separada do coração, ou só com a inteligência sem reconhecer a existência de uma ciência superior, de uma inteligência das inteligências, de uma causa das causas, que é Deus, eu não consigo compreender todos esses ensinamentos do Cristo. Que é o Espiritismo, senão a doutrina espírita revelada, o Consolador prometido, o Paráclito que vem de retorno, é o Cristo. Né? Nós estamos dentro da ciência do Cristo. Né? Tem uma coisa que o nosso querido André Marosso sempre fala, que Jesus seria o maior marqueteiro de hoje. Se ele vivesse hoje, porque ele vivesse hoje. O André Marosso, né? nosso querido diretor aqui da Fundação, ele fala exatamente sobre isso, né? Da importância de pensar, se o Cristo fez o que fez, levou a mensagem como ele levou, imagina o que ele faria se tivesse acesso a uma TV, a uma rádio, a uma FEAL, né, divulgando essa doutrina a tantos lugares. Então, poder reproduzir a mensagem do Cristo, poder ser o papagainho, né, iluminado de Jesus é muito importante. É muito especial. importante, Ana. Aí entramos finalmente, então, depois do capítulo 7. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de focou, coração. né, que focou, lembra, no orgulho e na humildade, nessa dificuldade do orgulho e da humildade. E agora, então, nós vamos passar por 4 grandes bem-aventuranças. Nosso codificador e a codificação escolheu 4 grandes aventuranças. Os pobres de espíritos, hoje os puros de coração. Depois ele vai entrar nos misericordiosos e, por último, nos mansos e pacíficos, ou bem-aventurados pacificadores. São 4 bem-aventuranças que foram escolhidas pelo codificador. E a gente depois vai entender que essa escolha foi assim guiada pelos bons espíritos, porque essas 4 bem-aventuranças, elas são eixo dessa nova era, desse novo tempo, da reconstrução planetária, de você conseguir trazer o mundo de regeneração no cotidiano da sua vida. E é um capítulo, né, irmã, cabe trazer também, que ele fala sobre o pecado em pensamento, ele fala sobre adultério. O puro de coração agora, né, que nós vamos ver. Exatamente. Tem muitos itens, mas... O item que a gente vai entrar agora vai passar o mês de aí. Vai ser aí uns meses meio tensos. Puxa, né, é por isso que é possível manter puro o coração, a pergunta, mas não é? É porque daí a gente começa a pensar no pecado por pensamento. Esse é terrível, depois né? a gente fala dele. Hoje vamos falar de uma coisa bem importante. Então, anunciamos aqui que as virtudes, né, elas não se perdem. Uma coisa muito importante
tentando a gente abrir, então, o capítulo, Ana, é sobre essa vertente, é esse momento em que você percebe que as virtudes não se perdem. A gente tem aprendido ao longo dos estudos que o que eu conquisto, por isso que é gostosa a conquista, a aventura, quem faz da vida uma aventura pessoal, na direção de si mesmo, na construção de ser um eu superior, equilibrado, que se mantém, não às 24 horas porque é demais, mas que se mantém aí pelo menos, né, algumas horas, alguns minutos, né? A gente vê isto, né? Aqui a gente tem uma história muito bonita que abre o nosso estudo, que a gente vai trazer para vocês. Queria que você lesse, Ana, Sim. essa história da Raquel. Tá. Aqui nas cartas, na abertura do Evangelho, na página 201, Certo. tem uma história bonita que dá assim um eixo simbólico para o nosso encontro de hoje. Tudo bem. Querido aprendiz, Aqui, né? Raquel. As virtudes não se perdem. É. Raquel, uma moça de olhos meigos, sempre sorridente, seguia seu caminho. Certa vez, caminhando com um instrutor do educandário, no lugarejo claro e belo pela cidade da luz, na paisagem azul de Deus, indaga a ele: Irmão querido, não consigo vencer a impaciência. Quero ainda sempre ter razão e discuto sempre, até provar que estou certa. O mestre fez silêncio. Seguiram caminhando. Raquel incomodou-se com aquela quietude. Não me dizes nada? Pergunta o instrutor. Dizer o quê? Responde ele. Se eu disser algo, posso contrariá-la. Pode ser que sua impaciência seja impaciente comigo e me entristecerei. Oh, não, respondeu imediatamente Raquel. Jamais perderia a paciência com o Senhor. Também Pedro, o apóstolo, disse que amava Jesus e jamais o negaria. No entanto, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negou. Você perderia sim, Raquel, a paciência. Não podemos dispor do que não temos. Não tens paciência em ti para dar-me, porque se a tivesseis, poderia dá-la a qualquer pessoa ou situação ou coisa que atravessasse seus passos. As virtudes não são bem perecíveis. São tesouros que nem a traça, nem a ferrugem podem comer. Nesse momento, os dois haviam alcançado um largo e caudaloso rio de águas límpidas, que o sol ao bater enchia de pingos dourados. O instrutor seguiu falando, olhando longamente o rio. Um rio, ele tem águas, ele pode dar o que tem. Um rio oferta águas para umedecer a terra e fazê-la florir. O sol, ele é luz, ele oferta a luz. Assim a noite ou a escuridão oferta a escuridão. Um rio seco, sem águas, só pode dar sequidão. Não pode doar das águas que não possui. Nossa, que lindo! A virtude é um rio, ou como um sol. Este rio, Raquel, o rio da paciência, está seco. Como podes me ofertar esta água? Nossa, irmã, que linda! Raquel, olhando longamente para aquelas águas claras e douradas, atravessando o leito caudaloso daquele rio farto da cidade de luz, lágrimas então brotaram de sua alma e escorreram por seus olhos. Era a verdade. Raquel, onde a água da paciência? Então aqui vamos nós construir esse raciocínio hoje, Ana. Onde Nós a água estamos da convidando paciência? você a pensar conosco, a compreender essa história iniciática, né, trazida pelas mãos da nossa espiritualidade, de uma forma muito bonita. Às vezes a gente é paciente com fulano e não é com Beltrano. Então, na verdade, não houve paciência não está em nós. Não houve paciência, houve uma troca de interesses. Eu fui paga, a minha paciência teve um preço. Eu sei que aquela pessoa pode me dar isso, aquilo. Por exemplo, um subalterno diante de um chefe, eu estou em uma ameaça, em perigo, se eu for impaciente com ele. Mas com a esposa em casa, com os filhos, eu posso ser despótico. Compreendeu? Então eu começo a me dividir, eu começo a me Eu começo a distanciar. ter imagens e pesos e medidas. Medidas diferentes. Mas onde a eu paciência, a virtude em si, você não alcançou, porque ela é como um rio.
ela é como uma luz, né? Então, as 4 bem-aventuranças está alcançando 4 grandes virtudes de coração. A primeira dela, então, os pobres de espírito, que é a ligação com Deus, com a hierarquia das inteligências, e hoje os puros de coração, que é o nosso esforço em manter puro o coração, com a história de Raquel, né? Então, em nós, né, que é essa Raquel, entre aspas, ainda, né, ainda não assimilamos essa instrução da lei de progresso, dizemos, né, que onde a paciência, né? Então, onde há as águas da paciência? Então, podemos dizer, onde as águas da pureza de coração? Como é que nós vamos encontrá-la, né? Então, um fato, Ana, as virtudes não foram adquiridas. Então aqui eu já estava impaciente, né? Porque a senhora estava ali terminando de explicar sobre o capítulo 7, eu já estava super lendo. Nossa, o capítulo 8 vai falar de adultério, vai falar da pureza, vai falar do adultério em pensamento. Eu já estava assim, ó, né, doida para ir para o próximo capítulo. Então tem um lugarzinho da minha alma que também estava querendo. Já estava um pouquinho impaciente aí, né? Impaciente. Então, a gente vai discutir aqui, conversar aqui, analisar o Bem-aventurados Puros de Coração, não no sentido de humilhá-lo e de dizer, puxa, eu não sou puro de coração, não sou o pobre de espírito, não sou puro de coração, não sou misericordioso e nem um pacificador. Então, às vezes, você olha o Evangelho do Cristo como algo tão alto, tão grande, tão longe, que você perde aquela, como é que chama? O perfume dessa flor, ou aquele aroma daquele tempero que poderia dar a esse alimento, aquele sabor nos lábios e a vontade de deglutir, de comer, de mastigar, de partilhar. Né? Isso é o meu corpo, comei-o na Santa Ceia. O que ele ofereceu? O que o Cristo ofereceu quando diz isto é meu corpo, comei-o? Ora, ele ofereceu esse sabor, essas virtudes eram as ceias dele, né? Quando oferece alimento a ele, ele diz, não quero este alimento, eu vivo da palavra do meu Pai que está no céu. Então, o alimento do Cristo é palavra. Sim. E o nosso caminho em torno das virtudes e do nosso crescimento é palavra, Antes né? até hoje, né, de entrar no programa, a gente estava falando sobre o quanto tudo faz parte do dia a dia, né? A oração diária, o exercício físico diário, o alimento diário, que às vezes a gente lembra de tomar café, almoçar e jantar, mas não lembra da nossa prece, não lembra de cuidar desse templo, né, que é a nossa matéria. Dar uma corrida, andar um pouco mais, né? Conversando com o filho, com o neto, caminhando, né? Aqui vamos nós. Mas o tempo passa, Ana, rapidinho. Então, aí nós vamos aí, já temos aí alguns minutos apenas, né? Fechando, então, esse primeiro raciocínio do nosso primeiro bloco. Então, nós vamos tratar das virtudes durante esse período dos 4 encontros, né, em torno das 4 bem-aventuranças, sustentando o seguinte, que há momentos em que eu conheço a virtude. Então, nós vamos passar por isso. Aqui, nós estamos fazendo justamente o conhecimento da virtude, para que a gente possa, conhecendo-a, observar o quanto ela está em nós. Se ela ainda é um interesse que me move a praticá-la, não tem importância. Né? Quero ganhar o céu, então vou praticar. É um bom motivo, não? Sim, com certeza. Quero ter um desencarne melhor. Eu quero ter uma passagem melhor. Então, as razões, as forças primárias que nos levam a construir esse momento interior. E cabe lembrar também, antes que a gente vá para o nosso intervalo, que as perguntas que não forem respondidas, a gente vai responder offline. Isso, então, não deixe de fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, estar com a gente, porque offline a gente consegue responder. Você pode escrever no Instagram, no Facebook, no YouTube. Todas as perguntinhas a gente vai lá, mandar o WhatsApp, por todos os canais de comunicação que a FEAL disponibiliza através da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. E em seguida a gente entra em contato e responde, né? Porque às vezes não dá para responder tudo no mesmo dia, ainda mais quando está entrando no estudo de um novo capítulo, é mais difícil ter acesso. Mas não deixem de acompanhar, porque a gente responde depois, não é mesmo, irmã? A gente adora conversar. A gente adora. A gente fica acompanhando, lendo, mandando coraçãozinho. Recebi do meu instrutor espiritual essa palavra, deixa-te crescer. Veja, eu já tenho 63 anos, uma vida aí dedicada, né, ao trabalho. Sim, e né? ele ainda me escreve, né, aos 63 tem que crescer anos, mais um pouco, deixa-te crescer. Tá bom ainda, né? Então vai ser o lema desse ano, né? Falei, Ana, isso, nós vamos fazer YouTube, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente quer crescer no seu coração, no coração da TV Mundo Maior, daqueles que nos assistem, levando essa mensagem linda do Cristo renascido, né, do cristianismo redivivo, o Espiritismo. E, para encerrar, fazer um convite muito especial, Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38 ou pelo amigosdaboanova.com.br. Você acessa o site, se fideliza e quando você se fideliza, você recebe
prêmios exclusivos, tem acesso às novidades, é convidado para os programas ao vivo. Por exemplo, o próprio DVD, né, dos Passos do Mestre, o que que ele é? Algo que quem estava no exclusivo teve acesso a fazer figuração, receber em primeira mão a trilha sonora, que é linda. Eu tive a chance de participar como assistente de produção do nosso querido Rodrigo Andreyuk. Tá lindo de morrer. Vocês né, vão encontrar minha voz, não é minha. A narradora é a nossa querida irmã Eliana. Então, vocês ouvem a voz do filme, também é a nossa querida irmã Eliana. Então, não deixe de adquirir no clubeamigosdabonova.com.br 0812 18 38. E a gente volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Um beijão. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Estamos de volta, mais um programa lindo, Espiritismo Sem Mistério, estudando Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo bloco, eu aqui já querendo entrar com tudo no capítulo 8, falar sobre adultério, sobre a pureza de coração, sobre ser motivo de escândalo, deixar vir minhas criancinhas, os que têm os olhos fechados, eu vou falar de tudo. É que a gente começou hoje o dia, né, irmã? Falando da ansiedade, da impaciência de Raquel. Como eu me sinto muito identificada, assim, sabe? Uma ressonância com Raquel aqui do capítulo. Né? É um tipo nacional. Irmã, e aí, né? a gente vai falar do que primeiro? Porque pecador todos somos, né? Então vamos lá. Seguindo aqui o nosso raciocínio, Daniel, as virtudes não podem ser adquiridas todas o tempo todo, e aquilo que a gente terminou no bloco falando, não vamos deixar que sabe, aquilo lá, sou como a rubra maçã no alto do mais alto ramo, uma poetisa grega, né? E que nenhum colhedor conseguiu alcançar. Na verdade, a poesia continua dizendo, não alcançou porque não quis,
porque aquilo que eu desejo, almejo, eu posso alcançar. Então, os colhedores, às vezes, por ver a fruta do mais alto ramo, não querem fazer esse processo do esforço para escalar e alcançar essa fruta no alto do mais alto ramo. O cristianismo é um doce néctar que está no mais alto ramo? É o ramo da árvore cristã. Até no estudo, né, do DVD dos Passos do Mestre, ele fala um pouco sobre isso, né, sobre a importância de estudar o cristianismo e entender os motivos do processo cristão e de onde ele veio. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Eu fiquei pensando, por que é tão difícil falar dos Passos do Mestre? Porque que passos o cristianismo percorreu para chegar até aqui? Por que Kardec escolheu essa codificação tão preciosa com os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João? Tem um motivo, é isso, né? claro que tem. Então, dentro disso, nós vamos fazer o estudo de bem-aventurados, da segunda grande bem-aventurança escolhida por Kardec, pela codificação e os bons espíritos, né? Primeiro, entender que todos somos Raquel e que temos pela frente um maravilhoso caminho, né? Já percorrido por outros. Então, a gente tem a força do que chamaríamos de sistema crístico, ou do sistema do cristianismo, naqueles que nos antecederam, por um lado. Por outro, nós temos a força dos nossos tutelares do intercâmbio contínuo, porque a gente já se entendeu como fluido, a gente já se entendeu como uma série de dinâmicas, e a gente já se entendeu como, sou uma rádio que tem uma estação, uma frequência, e se eu me localizar com aquela frequência, eu subo, eu me elevo. Né? Então, esse programa, por exemplo, nos eleva, nos chama. Né? Quanto mais estudo, mais me alimento, mais forte fico naquele terreno. Mas então entender que somos Raquel, e que essa é a hora, né? De nos guiarmos pela luz, diz aqui o texto, muito bonito. Onde é a água da paciência? Ora, eu a encontro no trabalho de amor ao próximo. Né? Mostra a excelsa, vamos dizer, condução, né? A mão que me conduz e o pai que aconchega o filho. Quer dizer, você vai vendo no cotidiano das relações humanas a oportunidade de exercer um tantinho assim de paciência, né? Um pouquinho que seja, um tanto mais a cada dia, a cada hora. E o importante é esse reconhecimento, Ananiel. Ver dentro de si, verificar dentro do seu coração que eu estou perdendo a paciência. Né? Porque uma das coisas que vai embasar aqui, quando a gente compreender a parábola escolhida pelo Kardec, deixar vir a mim as criancinhas e pelos espíritos, nós vamos entender que a paciência, ela é essencial no processo de adquirir uma virtude, porque senão você desiste. Sim. Você fica impaciente com você diz, não vou alcançar nunca. Ela trabalha contra você, a impaciência. Então, a virtude da paciência, ela, que é a da paz, que na verdade é a última que nós vamos estudar aqui, que é dos pacificadores. Mas se você não tiver ela no centro das suas atenções, todas as demais aquisições virtuosas, vamos dizer assim, elas vão declinar, vão se perder no meio do caminho. Porque eu não vou ter paciência de esperar o meu crescimento. Porque eu não tenho paciência de esperar o crescimento do outro. Não, eu não tenho paciência de esperar de citar os itens do capítulo 8. Eu estou aqui feliz que a gente está entrando num capítulo novo e já quero trazer quais são as temáticas, para ver se o público também fica pensando que nem eu. A gente vai falar de adultério, verdadeira pureza, mãos lavadas, se é motivo de escândalo, cortar. Porque são temáticas, esse é um capítulo que parece ter muito menos itens, por exemplo, do que o capítulo 5, que são 33, mas apesar de serem 4, 5, são itens que meu Deus, né? São essencialmente... Que nesse momento histórico desse planeta escola é muito lindo. difícil, porque tá aí a adultilização infantil, tá aí a violência, o adultério, né? Eu vejo até no consultório, assim, atendendo o paciente, como adultério. as pessoas... Palavra linda, né, El? Adultério, vamos pensar em adultério, adulterar, alterar o amor. E adulterar a lei de amor que foi dada por Deus, né? Se a gente pensar no capítulo do amor, Deus fala sobre isso, né? Quem dá o amor é Deus, quem tira é Ele. É isso. E alterar o amor é justamente se aproximar do mais amar cada vez mais. E como é que tira esse amor? Como é que Deus deu o amor e Ele tira? Nós nos perdemos do amor porque vamos para o ódio. A impaciência vai agilizar dentro de nós a ira, a raiva. A impaciência vai trazer dentro de nós a vingança, os pensamentos maléficos, malsãos, né? As ideias malsãs, os pensamentos malsãos. Aí a gente vai então entrar no ódio, no amar menos. Entrando no amar menos ou no ódio, né? Diz aqui, estudamos já, que o amor nos aproxima de Deus, o ódio nos afasta de Deus. Né? O Evangelho já nos ensina isso. Então, por que desenvolvimento das virtudes? Por que Kardec abre o seu Evangelho com todos aqueles itens que falamos e agora senta em 4 grandes virtudes bem-aventuradas no Sermão de Monte pelo Cristo? Ora, se eu não percorrer esse caminho, todo o conhecimento que eu tenho vai virar palha.
Sabe que Eu serei, fico como é que vendo, chama? atualmente a gente sempre se perguntar, né, irmã, assim, das linhas da psicanálise, Bert Hellinger, patchwork, constelação, tá tudo aí, mas o Cristo já fala isso Você viu? há 2000 anos. Então, assim, na verdade, essas terapias mais modernas, mais atuais, verdade, elas estão elas apenas estão- reforçando o que o Cristo já vem dizendo, né, sobre a lei da ordem, a lei de respeito, a lei de amor ao próximo. Tudo. Que o Kardec, quando o Kardec codificou, ele codificou o quê? O que a doutrina está fazendo é dando um olhar mais suave sobre algo que não tem nada de brando, né? O adultério é sério, altera, né? a Porque mão do ele- que leva o escândalo é sério. E às vezes a gente comete não só o adultério enquanto traição conjugal, mas o Em adultério... tudo, adultério dos altera. próprios valores, Altera. da Até quando a própria gente busca. conta, o famoso conta um conto e aumenta um ponto. Você dá uma adulteradinha na Dinha, história, já né? adulterou, Meio hiperbólica de ser. O Cristo é bem radical, não tire um ponto, não tire um ponto do I e do J. E não tire uma vírgula da palavra, né? Mas vamos ver lá na frente, vamos parar por aqui. Então vamos, deixar vir as minhas criancinhas é o primeiro item do capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Vejam que o Cristo, né, Pois eles traz verão essa a Deus. escolha, bem-aventurados os puros, que eles verão a Deus. Vem aqui. Então, trouxeram a Jesus algumas criancinhas para que as tocasse. Mas como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, os repreendeu e lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, tendo-as abraçada, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Olha aqui, né? Ou seja, ele já estava ali dando um passe, né, irmã? Transmitindo uma energia, um ensinamento e incluindo, né, as crianças, incluindo também quem trouxe, tá vendo? Porque eles, tá vendo, eles são rudes, discípulos, né, repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Então, junto com as crianças haviam adultos, né? Sim. Que foram também repreendidos para não trazerem as crianças. Então veja aí uma relação de hierarquia bem profunda e que não foi alterada pelo Cristo, mas ele disse não. Deixai que eles entrem, deixai que eles tragam as crianças, porque se eles estão trazendo as crianças, eles se assemelham a elas. E o reino é para aquele que se assemelha. Ele está ensinando os discípulos que teriam o dever de saber disso. Aí já mostra que, né, com a pequenez e a impaciência dos discípulos, nós podemos conviver com a nossa, Nariel, né? Nós somos os discípulos modernos, né, contemporâneos do Cristo. Né? Se vivêssemos há 2000 anos, estaríamos lá com ele. Agora nós estamos com ele como uma pessoa, porque ele não está aqui, mas ele é verbo, ele é palavra, ele é um campo imenso, né? A gente vendeu tudo que tinha e comprou esse campo, que o tesouro está lá dentro, não é isso? Verdade. Por isso que nós estamos aqui. Então, essa parábola vai permear todo o puro de coração e como é que eu construo essa pureza, né? Ela é inseparável, então vamos lá? 2 subvirtudes para alcançar a pureza de coração. Leia aí, Ana, que é a A, uma começa com S e a outra com H. 2 subvirtudes? Nas primeiras 3 linhas. Ah, sim, é a simplicidade e a humildade. Pronto, começou aí. Né? Ele diz, Gostei desse, um começa com S e um começa com H. Eu falei, oi, será que a gente está falando? a pureza de coração é inseparável. Veja, não vou construir a pureza do meu coração Se não tiver se na eu simplicidade. separar simplicidade de Humildade. Humildade. Que remete ao capítulo anterior sobre a dificuldade orgulho e a de ser- humildade. do orgulho e da humildade, de ter o intelectual e não conseguir separar isso do coração e Que ter Jesus humildade. oculta, né, os sábios e prudentes do seu Sim. conhecimento. As semanas anteriores foi exatamente essa discussão, né? Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Olha que bonito. Exclui, ou seja, não pode ter nem orgulho nem Nem egoísmo para estar egoísmo, dentro dessa pureza. É porque nesse mundo não dá para ficar em cima do muro, né? De uma água não procede 2 fontes, Ana. Ou amor ou amor. Se passou já para o ódio, para o amar menos, então já é o amar menos. Fazendo um spoiler lá do filme Imaginário, é um pouco isso, né? O que era aquela criança em sofrimento, toda metidinha, toda arrogante? Eram os pais, né? Então a educação que a gente traz. Também coloca Por no isso a filho. importância de levar na casa espírita, de levar para evangelização infantil, da Muito, semana muito do importante. Evangelho no Lar. É, muito importante. É por isso que Jesus tomou a infância como símbolo dessa pureza, do mesmo modo que a tomou para o dar a humildade. Então, o símbolo. Então, como construir a pureza do meu coração? Tornando-me criança. E aí, o que é tornar-se criança?
né? Então, já sou adulto, estou estudando o Evangelho. Aí, então, nós vamos começar uma percepção do mundo infantil. Não tem nada a ensinar, então, para o mundo da infância? É isso que o Cristo está falando aqui? Não, ele está falando de outra coisa aqui. Né? A mensagem toda do Cristo foi em direção aos que traziam as crianças. Então ele deixa implícito aos que se aproximam das crianças, né? Um elogio no sentido de impulsionar-nos a conviver com elas, a estar com elas, porque elas trazem essa simplicidade. Normalmente elas são dependentes, elas sabem disso, e elas buscam o pai e a mãe, na escola, né, a autoridade. Quando a criança perde isso, ela está doente, ela está enfermiça, e ela se transforma naquela criança rebelde, naquela criança indisciplinada, naquela criança difícil. O que aconteceu? Ela perdeu a hierarquia. Né? Ela perdeu a simplicidade, ela não acredita que ela está protegida, porque o que nos dá a proteção você não precisa se proteger. Se você tem uma concepção divina de proteção, se você tem uma concepção lar cujos pais estão na minha defesa, você não precisa virar você a sua defesa, não precisa virar você o agressor do outro, porque você tem quem te defenda. Então você não vai ter o sistema de injustiça interno, e, portanto, também não vai provocar à sua volta o sistema de agressão externa. Né? Por isso que aí é toda uma conversa que nós vamos fazer, né? Estamos aí por um caminho bem bonito, de escola de paz, né? No futuro, não é a hora aqui da gente falar, mas é verdade, porque nesse estudo, por exemplo, da construção da pureza de coração, eu preciso entender a criança, então passar um pouco pela percepção e do estudo da infância, para que eu possa dar a mim esse presente, reconstituir dentro de mim esse laço profundo com a criança, construindo a minha simplicidade. E o que é construir a minha simplicidade? É realmente fazer o intercâmbio com o divino. Está lá no primeiro momento do Evangelho. É realmente conhecer que o novo reino está aí e que ele não é só feito deste mundo, que na casa do Pai tantas moradas tem. E ali vou embora, construindo este ser mais interno, mais intenso, né? Senão eu nunca vou me tornar simples. O que me tira a simplicidade? Da confiança e da fé, da entrega, porque criança não é isso? Se joga, né? O pai joga lá no teto e ela confia que vai pegar aqui embaixo, né? A gente faz esses exercícios de RH, né? De interatividade entre empresa. Todo mundo se joga e confia no parceiro. Ninguém. Agora, pede para uma criança se jogar no colo do pai e da mãe. Na hora, ela se entrega. É isso mesmo. E se ela não se entregar, tem muito a ver com a continuação desse item, que fala sobre o espírito ter tendência e reminiscência de vida pregressa, porque ele é um espírito antigo, um espírito eterno, então ele também vai trazer algumas questões da outra vida, não é não? Seria isso, irmã? Na primeira infância, né? Não, Aquilo que a gente já aconteceu construiu. antes é porque foi despertado. Foi despertado. Precocemente. Precocemente, Geralmente, né, explica o Livro dos Espíritos que os primeiros anos da infância ela vem totalmente entregue aos pais. Ela abdica do seu direito de arbítrio, ela abdica da construção da sua consciência. É o barro mole. A psicologia humana, né, o estudo piagetiano, por exemplo, da construção da inteligência na criança, a gente vê que só com 9 anos ela vai construir a projeção matemática, o Steiner, através da pedagogia Waldorf, a abstração, a abstração não é só depois dos 9. Então, ela vem com o campo aberto para adquirir essa virtude da simplicidade, para construir essa cidadania de confiança em Deus, que está presente nos mundos de regeneração e nos mundos felizes, Ana. Por isso é tão importante essa escola de pais, essa conversa intensa e contínua com os pais, no sentido de despertá-los para ver que a sua missão realmente até os 7 anos da criança, ou até os 5, os 3, cada criança no seu tempo, é a coisa mais importante que nós teríamos. Mas a pergunta de hoje, irmã, como manter puro o coração? Então, estamos respondendo. Construção da simplicidade. São 2 grandes questões, simplicidade e humildade. A humildade é mais longa, dizem os Espíritos, que é a última das virtudes que nós vamos adquirir. A humildade. Então, vamos começar pela mais próxima de nós, que nós podemos alcançar, né, com mais assim, veemência, e que também vai nos aproximar da infância e vai nos dar, então, aquele colorido de tornarmos-nos aprendizes, de construir. Não tenho confiança, em verdade, no adulto mais, porque isso foi tirado, todo um processo de deseducação, né, ou de ausência de uma educação para o mundo bom e para o mundo belo,
que foram alterados na minha infância, adulterados, olha o adultério aí, na relação pais e filhos, na relação familiar, na relação de amor, porque o adultério aqui vai ser tratado não só na relação do desejo por alguém, mas na relação de amor que eu mantenho por alguém. Tem o adultério em pensamento, ou seja, o fato de eu posso alterar. até estar fisicamente fiel, Isto. mas dentro do meu coração eu já estou almejando, eu já estou invejando, né, já estou buscando. Mas, irmã, a pergunta que eu acho que eu não soube perguntar direitinho. Então, eu vou continuar lendo aqui, que lá já vem. Quer Tá. ver? Esta comparação poderia não parecer justa. Leiam aí conosco, risquem isso aí. Poderia não parecer justa. Então, ela é justa, Então, tá? é capítulo 8. É item justa. 3. É o segundo parágrafo do item tá? 3. Poderia não parecer justa se considerasse que o espírito da criança pode ser muito antigo e trazer, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que não tenha se livrado em sua existência precedente. Somente um espírito tendo atingido a perfeição, aí ele vai responder essa coisa que nós já falamos aqui. Que só um espírito que tivesse... Por exemplo, você vê crianças que podem ter pais de uma violência extrema e não apresentarem a perda de confiança. Mas então, o que aconteceu com essa criança? Ela já é um espírito que alcançou essas virtudes em vidas pretéritas, então ela não tem necessidade de aprendizagem. Mas porque a vida pregressa já atingiu esse lugar da alma. Mas essa não é a realidade da maioria, né, Ariel? Sim. Não é a realidade da maioria. A maioria vem confiante no solo materno e paterno. Ela se entrega para a modelação. É um negócio muito lindo. A gente chora sozinho às vezes, por ver a distância dessa cultura do pai e da mãe no dia a dia da vida. Nosso querido Chico Xavier, né, esse médium maravilhoso aí, né, sempre nos disse isso. Ele sonhou em criar uma escola de pais. E hoje a gente já se vê muitos nessa direção, né? Esse medianeiro maravilhoso, inclusive trazendo essa Fundação André Luiz, através do grande espírito André Luiz, né? Que está dirigindo tudo isso, que também traz nas suas obras esse foco da educação dos pais com relação aos filhos, né? Aí ele está dizendo aqui, bom, somente um espírito tendo atingido a perfeição poderia nos dar o tipo da verdadeira pureza. Mas ela é exata sob o ponto de vista da vida presente, pois a criancinha, não tendo ainda manifestado nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não fala de uma maneira absoluta que o reino é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Olha que lindo, né? Por quê? Porque ele está falando para os adultos que as trouxeram. Porque a administração não veio só em torno das crianças que ali estavam, mas daqueles que as representavam e as apresentaram a Jesus e os discípulos não queriam deixá-las entrar. Na verdade, eram adultos trazendo crianças. E ele diz que é para aqueles que se assemelhavam a elas, né? Corrigindo todo aquele momento em que a criança é excluída do contato com ele. E mais uma vez afirmando a importância da infância na casa espírita, da infância na evangelização. Perfeito. Da infância tendo espaço. Hoje em dia tem tantos evangelhos no lar na versão mais infantil, com linguagens apropriadas, mais simplistas, mas que... A própria editora, né? A própria editora, Mundo Maior, editora tem. Editou então, agora o Luiz Hu, né? Que fez todo o Espiritismo Fácil, né? Fez todo um caminho aí bonito, né? Não sei. Mas a importância da gente olhar para esse lugar, né, da alma, onde a infância precisa estar dentro da casa espírita. Muitos centros para que os adultos e pais sejam recebidos para tratamento já fazem junto a evangelização simultâneo. Enquanto os pais estão sentados em tratamento de desobsessão, de estudo mediúnico, a criança está numa sala separadinha, sendo cuidada nesse mesmo horário por monitores que abriram mão para que essa criança cresça. Muitas coisas virão ainda, né, nesse capítulo. Né? A gente depois vai falar do adultério, depois a gente vai falar do verdadeira mão da lavada, depois a gente vai falar sobre as... Mas isso vamos devagarzinho, caminhando aí com muito amor, né? Então vejo que... Só a impaciência de Raquel. Então a pureza de coração tem duas virtudes básicas, recordando, lembrando, para que você leve... Simplicidade e humildade. E humildade. Como é que eu alcanço a simplicidade? Então, a Kardec e os espíritos codificadores trazem a imagem de Jesus com deixar vir as minhas criancinhas. Né? Então, deixe as criancinhas virem até você. No seu bairro deve ter creches, deve ter espaços. Se você não tem filhos, se você está num momento em que há tempo, busque o convívio com a criança. Mas não no sentido de punitivo, condenativo, mas de observação da sua capacidade de brincar, de perdoar, de esquecer ofensa, de te abraçar sempre. É incrível a tolerância da criança. Na nossa casa espírita, uma pessoa recebeu como tratamento espiritual, uma vez por semana, passar 1 hora dentro dos educandários junto da infância. Dando amor.
E aí, quando ela saiu, ela falou, meu Deus, eu recebo tanto amor, eu saio de lá, né? Uma pessoa, Muito melhor do que eu entrei, né? Teve um caso mesmo de uma pessoa assim, às beiras mesmo de tirar a vida, e o remédio foi todos os dias 1 hora com as crianças no berçário. E ali mudou a vida dela, né? Então, a criança tem essa mágica, né? Ela é um anjo que se aproxima de nós, ela veio da pátria do Espírito, acabou de chegar com a eternidade, com aquele perfume do Eterno junto do seu coração. Muita paz, né? Vamos chegando ao final do nosso Para encerrar, a gente bloco. queria fazer um convite muito importante. É. Lembrar que o youtube.com/TV Mundo Maior, ele fica disponível depois, offline, para que você possa assistir, deixar seus comentários. A gente também adora ler os comentários depois, né? Adoramos. Hoje não foi possível, mas daí no offline a gente lê tudo, assiste tudo com carinho. E vai. A chegada do Evangelho exige, né, uma dedicação maior, é um tema tão importante, tão precioso. E a Espiritoteca, que é você levar o Espiritismo a 20 mil livros que serão doados pela Fundação das Casas André Luiz através da editora Mundo Maior. E você só precisa contribuir com R$12. R$12 por mês e todo mundo vai ter acesso a essa literatura tão especial, tão linda. E a gente volta daqui a 15 dias, juntinhas, levando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus beijo. Um beijo, Até a um próxima. abraço bem apertadinho. Muita luz. Amamos você.